eu vou te falar uma coisa. Se o depoimento do Valdemar da Costa Neto na Polícia Federal for o mesmo que ele falou na entrevista pro Globo, eu acho que o delegado sai do depoimento e já vai direto escrever o pedido de prisão do Bolsonaro. Porque, olha, essa tentativa dele de salvar é aquela... Olha, gente, vou apagar o fogo. Aí você pega assim uma garrafa e joga gasolina em vez de água. É isso que fez o Valdemar da Costa Neto. Meu Deus, mas eu nunca vi um cara tentando ajudar atrapalhar tanto a situação do melhor aliado. Olha só, começa a entrevista do Valdemar... ele é perguntado sobre a minuta golpista. Vamos lembrar, a Polícia Federal encontrou na casa do Anderson Torres uma minuta de golpe. Ou seja, era um documento escrito, bem redigido, e que previa ali a destituição dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral e uma junta militar para governar o Brasil, e o Bolsonaro ficaria no poder junto com essa junta militar. Essa era a minuta, uma minuta que inclusive muitos juristas dizem foi baseada no AI-5. Muito parecido com aquilo que o Bolsonaro, e que até o Eduardo Bolsonaro ameaçaram durante o mandato dele. O Eduardo Bolsonaro tem entrevista dele em que ele fala, olha, a gente podia fazer uma coisa como um AI-5, ou seja, Ato Institucional 5, que foi quando a ditadura militar no Brasil engrossou tudo, tirou poderes do STF, tirou poderes do Congresso Nacional, e ali a ditadura virou ditadura mesmo. Já era, mas ali foi quando a coisa piorou muito. Pois bem, bem parecido o documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres, vamos lembrar. Não apenas aliado de primeira hora do Bolsonaro, mas também era o ministro da Justiça do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto foi tentar explicar aquilo. Meu Deus do céu, eu acho incrível. Ou ele teve uma assessoria jurídica que falou, olha, Valdemar, fala isso, isso, isso e isso, e aí você vai ferrar o Bolsonaro de verde, amarelo, azul e branco. Não é só de verde, amarelo, não. Vai ferrar o Bolsonaro bem ferrado, e aí você talvez consiga se salvar. Ou é o oposto. Ele não teve assessoria jurídica nenhuma e ele foi lá dar uma entrevista burra. Porque, olha, diz o Valdemar da Costa Neto que várias pessoas tinham uma minuta de golpe em casa, que todo mundo redigiu minuta de golpe, que todo mundo tinha ali propostas para dar golpe de Estado. Ele chegou a delatar ali, a falar sobre uma advogada, ele não diz o nome na entrevista, mas no depoimento para a Polícia Federal, não tenha dúvidas de que ele vai ser forçado a dizer o nome. Não vai ser forçado, vão dizer, ó, você fala aí quem é, senão você só tá piorando a sua própria situação. Ele vai acabar falando. Uma advogada bolsonarista que até escreveu um papel para ele, mandou para ele. Aí, segundo ele, essa parte que dá para ver quando o cara tá mentindo, ele falava pro pessoal, não, tem aí, manda aí a sua proposta aí de golpe de Estado e a gente vai dar uma analisada aqui. E que aí ele não analisava, ele simplesmente deixava em algum local. E que pessoas ligaram para ele, depois que o Anderson Torres foi preso, dizendo, nossa, eu também tenho um papel parecido na minha casa, uma minuta de golpe. Imagina se fosse na minha casa, eu ia estar ferrado. Quer dizer, eles estavam todos pensando em dar golpe de Estado mesmo. Eu vou falar uma coisa, o Valdemar da Costa Neto, é a parte que eu penso, será que ele não tem assessoria jurídica? Porque ele não sabe, ou ele finge que não sabe, ou ele tá jogando nos outros, que ele não fala que ele mesmo tinha. Ele fala que queriam mandar para ele, que ele recebia, mas nem olhava. Tá. Você tramar um golpe de Estado já é crime. Você não precisa concretizar o golpe de Estado para isso ser crime. Você começar a tramar e começar a articular e tentar convencer autoridades, aí estamos falando do presidente do partido que estava, onde estava o então presidente da República, não é qualquer pessoa. É uma autoridade, é o presidente do PL, que era o partido do então presidente da República. Tá, você tentar articular e falar, faz chegar o Bolsonaro, faz chegar os ministros ao pessoal, ou seja, faz chegar o presidente da República, uma minuta de golpe, isso é tentativa de golpe de Estado, isso é crime. Assim como se você encontrar, se a polícia encontrar, você, a não ser que você que está assistindo seja policial, se a polícia encontrar na casa de alguém um plano, tem lá o plano, ó, fulano sai do trabalho esse horário e vai para cá, um plano para assassinar fulano. Não precisa a pessoa ter cometido assassinato para ser presa por planejar. Então, quando você vai dar o golpe de Estado é a mesma coisa, só que tem uma coisa, na lei é pior, quando você planeja cometer um crime, um roubo, um assalto, um assassinato, e a polícia te pega antes do crime ser consumado, a pena é bem menor. No caso de golpe de Estado e de terrorismo, não. A pena é menor? Por um motivo. Se o atentado terrorista fosse maior, tivessem mortos, a pena vai aumentando por conta da destruição. Se o golpe de Estado fosse concretizado, toda a destruição que aquilo causaria aumentaria a pena, obviamente. Só por isso. Se não,
De resto, a pena é praticamente a mesma. Tentar dar um golpe de Estado ou dar o golpe de Estado, a pena é praticamente a mesma. E o Valdemar da Costa Neto imputa isso a vários aliados. Chega um determinado momento que ele fala, mas eu não queria agir fora da lei. E o Bolsonaro também não queria agir fora da lei. Tá. Aí vai passando a entrevista, ou acho que ele se esquece do que ele tinha falado e vai caindo a máscara. Ele incorpora um personagem, que é um cara legalista. Nossa, que cara legalista o Valdemar da Costa Neto. Ele faz, sabe o que? Ele fala, ó, realmente, frase do Valdemar. O Bolsonaro não fez isso falando sobre golpe de Estado. Todo mundo queria um golpe. Acharam que o Bolsonaro, por ele ser desse jeito assim parrudo, ele ser assim agressivo, ele ia dar um golpe. Ele só não fez porque não teve como. Ele joga o Bolsonaro aos olhos. Quer dizer, o Bolsonaro tentou mesmo, aqui não teve como. Ele tentou, ele articulou, ele foi... Se tivesse como, teria feito. Porque ele só não fez porque não teve como. O Valdemar joga o Bolsonaro aos leões. E aí é a parte que me deixou em dúvida. Será que ele tem assessoria jurídica? Ele falou isso porque ele não se compromete. Ele tenta se salvar, aí no comecinho ele tenta falar que o Bolsonaro agia dentro da lei, depois joga Bolsonaro aos leões. Bolsonaro realmente tentou. Se ele falar isso num depoimento, o delegado fala, pô, peraí, então realmente teve tentativa de golpe de Estado e o chefe é o Bolsonaro. Porque o maior beneficiado seria ele. Houve realmente a tentativa, houve uma organização de atos terroristas, os atos aconteceram e o Bolsonaro só não deu golpe porque não teve como. Se tivesse como, ele teria dado o golpe. Então, fica dificílima a situação do Bolsonaro. Aí você pensa, nossa, pode ter sido só um erro do Valdemar, só que depois perguntam pra ele, ele fala o seguinte, a minha vida é melhor quando o Bolsonaro tá no Brasil porque hoje não tem mais direita, tem só extrema direita. Então eu falo, o pessoal não me ouve. Quando o Bolsonaro fala, todo mundo ouve a ele. Ele quer dizer que ele influencia o Bolsonaro, então as palavras dele na boca do Bolsonaro, o pessoal da extrema-direita ouve. Ok, logo depois ele fala da Michelle, ele fala, a Michelle vai organizar a pasta da mulher aí do PL e ela pode até ser candidata em 2026. Ele já lança a Michelle para candidata em 2026, quer dizer, em 3 parágrafos da entrevista, o Valdemar da Costa Neto, joga o Bolsonaro aos leões, 2, ele deixa implícito ali que o Bolsonaro não é tudo isso que pensam que ele é. Pensam que ele é corajoso, explosivo, não sei o que, não é nada disso. 3, lança a Michelle para o lugar do Bolsonaro para 2026. E aí, no meio disso, ele revela que depois de perder a eleição, o Bolsonaro ficou com depressão profunda, que o Bolsonaro já não se alimentava mais, que o Bolsonaro ficava 4, 5 dias sem comer. Quer dizer, ele pinta o Bolsonaro. Agora imagina a fascistada toda lendo isso. Porque você deve estar pensando aí, Thiago, ele está fazendo que o Bolsonaro é um coitadinho, o Bolsonaro está fazendo de coitado para tentar se safar. Calma. Eu sei que muita gente está pensando isso, só que tem uma coisa. O Alexandre de Moraes não tem nenhuma pena. Se o Bolsonaro está com depressão, não interessa. Isso não alivia os crimes do Bolsonaro. Então calma, ele pode tentar fazer. Eu não tenho nada com isso, eu não sou psiquiatra, certo? Então o Bolsonaro que tem depressão. Tá pagando aí, comendo pão que o diabo amassou. E eu acredito que o Bolsonaro ficava sem comer mesmo. A Valdemar falou que chegou a encontrar o Bolsonaro e achou, eu achei que ele ia morrer, porque ele estava muito fraco, ele estava muito ruim, tudo mais. Agora pensa como fascista, o bolsonarista radical vê isso. Aquele bolsonarista que ficou 70 dias, gente, 70 dias é muito tempo, parece que tá passando o tempo muito rápido ultimamente, não parece? Quando a gente tá esperando, parece que demorou 10 anos para... 2022, entre janeiro e outubro, parece que demorou 10 anos, esses 10 meses, para chegar a eleição e a gente ganhar. Mas depois, parece que as coisas de 2 meses atrás já faz um tempão. Mas eu vou te lembrar uma coisa, o fascista, que ficou 70 dias, é tempo pra caramba, porque ele tava esperando, esses 70 dias para eles, passou como se fossem 3, 4, 5 anos, passou assim, sem parar, 72 horas, mais 72 horas. Para esse fascista, ele lê ali, que enquanto ele estava na porta dos quartéis tentando lutar e tudo mais, o Bolsonaro estava com depressão sem comer, e que o Bolsonaro, na verdade, ele não é esse cara corajoso e forte como aparenta. Ele é um cara fraco, que depois de perder a eleição ele não conseguiu nem sequer fazer uma mensagem, liderar o pessoal. Esses fascistas que já estão culpando o Bolsonaro por ser covarde, porque muitos já estão presos, muitos tiveram familiares presos e o Bolsonaro não fez nada, fugiu para Orlando, tá lá vivendo numa mansão. Aliás, agora foi revelado que a mansão que o Bolsonaro mora era alugada no Airbnb, que é essa plataforma aí de alugar, por R$ 2.600 da diária.
Bolsonaro tá morando há um mês numa mansão, quer dizer, 75 mil reais. Se fosse 2.500, 75. 2.600, 78 mil reais mensais é o que custa a mansão onde tá morando o Bolsonaro. Você vê, o Bolsonaro lá, na Flórida, e os bolsominions presos. O que acontece? A raiva, o ranço que eles estão pegando pelo Bolsonaro, a decepção, a frustração, aumenta, só aumenta. Então o Valdemar joga o Bolsonaro contra os radicais, dizendo que ele na verdade não é aquilo que aparenta, ou seja, estava enganando todo mundo. Joga o Bolsonaro aos leões, ainda o Bolsonaro tentou e realmente não fez porque não deu. Ameaça, isso é uma ameaça clara que ele está fazendo. Vários aliados dizendo, realmente, muita gente tinha minuta golpista, muita gente me ligava. Quando ele diz muita gente me ligava, lembre-se, aí a parte que eu falei, ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente nessa aí. Ele sabe que o Alexandre de Moraes quebrou os sigilos telefônicos e telemáticos de todo mundo. Lembre-se, o Alexandre de Moraes quebrou o sigilo telefônico e telemático de 8 pessoas da cúpula do Bolsonaro. Talvez um deles seja o Valdemar. Mas isso se estendeu a todo mundo que se comunicou com esses 8. Ou seja, o Valdemar, obviamente, está aí. Porque foram quebrados sigilos de centenas de pessoas, talvez. Se essas 8 pessoas, cada uma delas se comunicou com 50, você tem aí 400 pessoas com sigilos quebrados. O Valdemar, obviamente, é um deles. Não tem como não ser. Então, quando o Valdemar fala, não sei quem me ligou para falar disso, é só o Alexandre de Moraes pegar as ligações que o Valdemar recebeu, tanto no WhatsApp, como no Telegram, como por telefone normal, seja fixo ou celular, entre o dia 1º de novembro e ali o dia 8 de janeiro. Mas principalmente entre o 1º de novembro e o dia 30 de dezembro foi quando o Bolsonaro realmente desistiu e foi embora. Peça aí sua inscrição no canal, seguiremos lutando aí para que todos sejam punidos e para que o Lula faça um excelente governo. Falou!